Bom dia a todos. Como o Eugênio falou, eu sou Tatiana Prudente, sou psicóloga clínica, trabalho... Eu tirei a máscara, nem pedi licença, né? Trabalho em consultório e atuo a partir da escuta psicanalítica. Falar de TOC, falar de TEPT, né, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, não é um tema muito fácil de se falar, porque mexe com várias questões, tanto do cérebro quanto da mente, do psiquismo. E, para entender um pouquinho do TOC, do TEPT, eu vou introduzir com a ansiedade, porque eles são alguns pontos de vários outros que existem na ansiedade. O que seria a ansiedade? Eu vou fazer uma forma bem figurativa para a gente poder compreender melhor. Imagine vocês... Pode deixar ele passando, não tem problema não, obrigada. Imagine vocês sentados aí, vocês olham para trás e, de repente, vocês se deparam com um leão. Um leão que parece estar muito faminto. Eu estou observando que tem uma porta aqui de emergência fechada, algumas janelas. O que vocês fariam? Correr, jogar? Então, quando o cérebro, quando a imagem chega ao cérebro e o cérebro entende o perigo, o que acontece? Vou falar para vocês rapidamente um mecanismo em frações de segundos que acontece no cérebro humano e que atinge todo o corpo. A partir do momento que existe um perigo real, um leão, naquele momento vai ocorrer um mecanismo estressor, um nível de estresse que é necessário para poder gerar algum movimento de proteção. Em frações de segundos, o cérebro humano vai jogar para a corrente sanguínea adrenalina, noradrenalina, pode passar, adrenalina, noradrenalina e cortisol. O que acontece com esses mecanismos? A adrenalina é um hormônio que ele é liberado para luta e fuga. E, a partir do momento que ele é liberado na corrente sanguínea, junto com a noradrenalina e o cortisol, não sei se vocês já ouviram falar do cortisol, ele é muito conhecido como o hormônio do estresse, o hormônio do envelhecimento precoce. Todos esses hormônios, eles são naturais no nosso corpo. E eles são necessários. Só que, diante de um evento estressor, a intensidade, o nível desses hormônios, eles são maiores. E, quando isso acontece, a pessoa ela vai ficar em estado de alerta. E vai acontecer vários mecanismos. Primeiro, o coração ele vai bombear mais sangue. Por quê? Porque ali a pessoa já entrou no modo luta e fuga. Ou ela vai tentar lutar com o leão, que é muita coragem, ou ela vai tentar fugir. Para isso, o coração bombeia mais sangue, a maior parte, a intensidade, a quantidade de sangue vai mais para as partes periféricas, que são as pernas, os braços, porque a pessoa vai precisar gerar muito movimento. Outro fator que acontece é que os poros se dilatam, as pupilas se dilatam para a pessoa ter um melhor reflexo. A boca vai ter mais salivação, tudo para já entrar no modelo de a pessoa lutar ou fugir. Mas o que tem a ver isso com a ansiedade? A ansiedade, ela faz... Primeiro, a ansiedade é um evento comum de todo ser humano. Eu ouço pessoas dizendo assim, eu não queria ser ansiosa, ou eu não queria ser ansioso. Todos nós precisamos de um certo nível de ansiedade ou medo, porque já faz parte do ser humano. O próprio cérebro já traz um certo nível, tanto de ansiedade como medo, para poder proteger o ser humano. Existe um modelo de proteção. Só que,
Quando é intenso, vai gerar um mecanismo muito negativo, porque a ansiedade vai ser o mesmo que o leão quando ela está intensificada. A pessoa tem um pensamento ou um sentimento em que ela fica em estado de alerta. O coração acelera, os polos se dilatam. A noradrenalina é um hormônio que, no primeiro momento, ela anestesia a pessoa. Não sei se já aconteceu com vocês, em algum momento da vida, de se cortar e não perceber. E aí, depois de olhar e falar, olha, me machuquei, nem vi. Então, o que faz a pessoa não perceber é porque ela tem noradrenalina circulando e, no primeiro momento, ela não percebe. Diminuiu a noradrenalina, aí ela vai sentir um ardido, alguma ardência e vai perceber que se cortou. Só que, quando se está num alto nível de ansiedade, essa noradrenalina ela vai estar tão intensificada que ela também ativa a pessoa. E o que vai acontecendo no corpo humano a partir disso? Só vou fazer um parênteses para vocês entenderem um pouquinho como que nós, brasileiros, sofremos disso. O Brasil, hoje, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é o país que mais sofre de ansiedade. As estimativas são de que 9,5% dos brasileiros vão sofrer ou sofrem desse transtorno. É o país mais ansioso do mundo, o nosso país. E se a pessoa não é ansiosa, relembrando que a ansiedade é normal, mas se a pessoa não é ansiosa nesse nível mais intensificado, em algum momento da vida, alguma coisa vai acontecer que vai intensificar e vai deixá-la ou momentaneamente ansiosa, ou a partir de um transtorno com uma ansiedade mais intensificada e mais rotineira. E é disso que a gente vai falar um pouquinho. Mas antes de passar, imagine vocês, o leão, como eu falei, só que aí, no caso da ansiedade, não tem um leão de fato. Tem um pensamento ou um sentimento. E quando vem um pensamento ou sentimento, a sensação é de perigo, como se tivesse um leão. E a pessoa ela sofre todas as reações sem estar fugindo, sem estar lutando, porque não tem um perigo real. É um perigo acionado no psiquismo, a pessoa não percebe como perigo, ela percebe como um pensamento ou um sentimento, mas que está sendo acionado da mesma forma de um leão. E aí, o que acontece? Se a pessoa conseguir identificar o que está causando, às vezes um leão pode passar, pode ser simplesmente um gatinho. Só que até chegar no momento que ela entende que não era um perigo, já houve muito sofrimento. Então, pode passar. Eu vou introduzir o toque, porque eu introduzi a ansiedade para poder entender o que acontece no corpo e no psiquismo de pessoas que vão ter uma ansiedade um pouco mais intensificada. São vários tipos de ansiedade. Se a gente ficasse falando aqui, nossa, teria muitos tipos de ansiedade para falarmos, mas o Eugênio me pediu especificamente 2 tipos de ansiedade, que é o transtorno obsessivo-compulsivo e o transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno obsessivo-compulsivo é um transtorno muito limitante. Quem passa tem um sofrimento intenso, porque o transtorno obsessivo-compulsivo ele vai ser um transtorno em que gera pensamentos. Esses pensamentos são pensamentos obsessivos, pensamentos constantes que chegam à mente da pessoa sem a pessoa ter controle deles. É um pensamento fantasioso. Só para a gente começar a entender um pouquinho, já aconteceu com vocês de ouvir uma música
e não gostar nem da música, ou não querer pensar na música, mas quando menos espera a música está na mente. Tem pessoas que chegam a cantar um pedacinho da música e depois falam, ai, nem gosto dessa música, não sei por que estou pensando nela. No caso do toque, é a mesma representação da música, só que a música não gera um mal-estar. No máximo, assim, uma irritabilidade. Ai, que música horrível, não sei por que estou pensando. No caso do toque, não. No caso do toque, são pensamentos em que vão gerar uma negatividade, um sofrimento psíquico para a pessoa. E mais, são pessoas que têm noção de que aquele pensamento é incoerente com elas. Tem racionalidade, porque o toque, o transtorno obsessivo compulsivo, ele é um transtorno da área da neurose. Depois eu vou explicar para vocês o que é isso, a área da neurose. Mas, só adiantando, a área da neurose seria a área da, entre aspas, né, da normalidade. É porque cai no popular, vira xingamento. Sabe, fala assim, fulano é neurótico. Na verdade, a área da neurose, entre aspas, porque o conceito de normalidade é bem complexo, mas seria o normal. Quando fala fulano é neurótico, que bom, é sinal que ele não é psicótico, que ele não é perverso. Então, assim, o toque, ele é da área da neurose. Ou seja, entre aspas, tá? Porque aí a gente entraria num conceito de normalidade. Mas a neurose, a pessoa ela tem crítica da realidade. A pessoa sabe que o que está pensando não é agradável, não é legal, não é coerente. Só que, por causa daquele nível de ansiedade, por isso que eu expliquei um pouquinho da ansiedade, a ansiedade ela se intensifica tanto por causa do pensamento que ela gera um desejo de eliminar o que está pensando. E quando gera esse desejo, no caso do transtorno obsessivo compulsivo, vai haver uma característica na pessoa que apresenta o toque, que é uma característica diferente de pessoas que têm pensamentos fantasiosos, mas que não entram no processo de compulsão, de obsessão. Qual seria essa característica? É um pensamento fantasioso. Vou dar exemplo que fica mais fácil de entender. Imagine vocês uma pessoa que ela começa... eu vou dar um caso clínico que tem no YouTube, é de uma psiquiatra que trabalha com toque, bem interessante, doutora Fernanda, eu esqueci o sobrenome, mas depois eu passo para vocês. Ela trouxe um caso clínico, e eu vou trazer para vocês, que é bem interessante, de uma paciente que ela, todos os dias ela acordava e ela pensava o seguinte, preciso ficar 5 minutos parada antes de sair do quarto para que eu não pegue a brisa da manhã e eu não adoeça. Ela começou com 5 minutos, só que a mente dela começou a jogar o seguinte, será que 5 minutos vai ser suficiente para você não adoecer? É melhor 15. E aí ela começou a ficar 15 minutos, levantava de sua cama e paralisava. Só que a mente começou a dizer, 15 minutos não é suficiente. O suficiente é 1 hora. E aí ela levantava e ficava parada 1 hora. E, por final, ela já estava ficando parada, em pé, 3 horas antes de procurar tratamento. E isso a prejudicava muito, porque para ela dar conta de sair para trabalhar, ela tinha que acordar mais cedo. E aí ela acordava mais cedo, ficava cansada, perdia 3 horas da manhã dela em pé, sem dar um passo, porque ela poderia adoecer. Então, olha que interessante, vem um pensamento obsessivo, um pensamento que toma conta da mente, gera um nível de ansiedade intensificada, é o leão que paralisa. E a pessoa ela fica ali no estado, neste caso, ela ficava no estado de paralisação. E aí, qual é a compulsão?
A compulsão, nesse caso clínico, é depois das 3 horas que ela ficou paralisada, ela precisava se proteger de todas as maneiras possíveis para não adoecer. Então, ela ia se agasalhar, ainda que tivesse um dia quente, ela ia... álcool gel, esse caso não é um caso da pandemia, mas já era uma pessoa que estava sempre se limpando. Existe um outro caso clínico em que a pessoa ela entrou num processo também de contaminação tão intenso que ela passava álcool gel até nos animais, porque os animais podiam sair no quintal, voltar e contaminá-la. Entra no processo é um ritual, um pensamento obsessivo que gera ansiedade, que vai gerar uma compulsão, uma repetição dos atos. E aí, quando faz toda a repetição, alivia. E aí a pessoa consegue ir adiante, mas se acontece alguma outra coisa que gera o pensamento, entra no ciclo novamente. Obsessão, ansiedade, compulsão e alívio. São vários tipos de toque. Existe o toque como esse que eu falei para vocês, de contaminação, um pensamento de que pode se infectar, pode ter um problema de saúde sério. Existem pensamentos voltados para a sexualidade, pensamentos de agressão, onde a pessoa ela acha, ou que tem também um caso bem interessante de uma pessoa que ela estava andando na rua, ela via alguém vindo na direção dela e quando ela passava pela pessoa, ela ficava assim, será que eu agredi essa pessoa que passou por mim? Ele sabia que não tinha agredido, mas a mente jogava, você agrediu. E aí ele olhava para a pessoa que tinha passado para poder identificar se ele tinha agredido, ainda que ele soubesse que não tinha agredido. E aí o que acontece? Ele começou a não querer mais sair na rua, porque ele tinha a sensação ou que ele iria agredir, ou que ele tinha agredido alguém. E eu vou retornar só para poder enfatizar bem. Não são pessoas doentes mentais, a gente chamaria de psicose. São pessoas normais, mas que têm um sofrimento interno em função de pensamentos fantasiosos que invadem a mente humana. E o que acontece no toque, é tanto comum, tanto do toque quanto do TEPT, que eu vou falar adiante. A pessoa, ou ela vai começar a gerar um mecanismo de esquiva, ela começa a não querer se deparar com aquilo que seria o objeto dos pensamentos, aquilo que traz os pensamentos. Então, ela começa a se fechar. Ou ela começa a apresentar uma estranheza de comportamento, os familiares sofrem muito, porque não conseguem entender o que está acontecendo, identificar a causa, né, da situação que está ocorrendo, e aí todos sofrem, a pessoa sofre, porque é algo muito negativo e ruim, é um sofrimento interno. Os familiares sofrem porque não sabem lidar com isso. E quando vê, uma família toda está se desestruturando psiquicamente em função de um transtorno que tem tratamento, que é possível ter melhora. Alguns casos, quando são bioquímicos, são tratamentos para a vida, e quando são subjetivos, que eu vou falar para vocês depois, na psicologia a gente não usa a palavra cura. Então, eu vou colocar entre aspas, só no sentido de entendimento, tá? Seria uma cura quando é bem tratado, diagnosticado a tempo e a pessoa consegue entender o que está impulsionando aqueles pensamentos. Tá bom? TEPT, vamos para o transtorno de estresse pós-traumático. O que é o transtorno de estresse pós-traumático? O próprio nome já diz, né? Pós-trauma. Imagine vocês que uma pessoa, ela vem numa, entre aspas, normalidade ao longo da vida e, de repente, ela se depara com um evento
que para ela é extremamente doloroso, extremamente traumático, algo que vai trazer uma dor psíquica tão intensa que depois que passa aquele evento, ela fica presa psiquicamente às lembranças, às memórias do evento. E todas as vezes que a memória vem, é tão vívido, é tão intenso que ela revive como estivesse acontecendo. Esse seria o transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático vai acontecer em torno de 20% da população mundial, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E o que acontece com a pessoa que passa por esse evento estressor? Antes de continuar, é muito importante trazer que nem sempre vai ser com a própria pessoa. Porque é muito comum, e aí os familiares também têm muita dificuldade de entender, mas é muito comum pessoas que não passaram diretamente por um evento traumático, mas elas vivenciaram ou vendo alguém passando, ou até mesmo ouvindo de uma forma tão dolorosa que gerou nela os pensamentos fantasiosos que começa a fazer ela reviver aquela dor emocional. Então, o transtorno de estresse pós-traumático vai ser um trauma direto com a pessoa, seja um assalto, um abuso físico, uma agressão física, um abuso sexual, um acidente. Eventos que podem ser traumáticos, mas podem ser com ela mesma ou pode ser com alguém que ela goste, que ela ame e que para ela vai ser extremamente doloroso e gerar também um evento traumático. E o que acontece no transtorno de estresse pós-traumático? A pessoa ela vai ter uma dificuldade de entender que aquele evento foi um evento específico de um momento da vida. E aí, todas as vezes que ela se deparar com uma situação que se assemelha com aquela que ela vivenciou, a mente vai jogar, lembra o leão? Por que eu trouxe a imagem do leão? Porque a mente vai jogar o mesmo evento estressor do perigo. E do perigo primeiro que ela já havia vivenciado ou assistido alguém. Quando isso acontece, a pessoa ela geralmente vai gerar aí possivelmente 3 saídas. Tem pessoas que vão começar a se esquivar do pensamento. Ela vai fazer de tudo para ela não lembrar. E quando ela faz isso, para ela não lembrar daquilo que aconteceu, ela começa a se fechar. Ela começa a se tornar uma pessoa muito ranzinza, fechada, muda o jeito de ser. Muitas vezes era uma pessoa alegre, tranquila, e ela passa a ser uma pessoa que não sorri mais, que está sempre estressada, ansiosa. Por quê? Porque aquele evento estressor foi muito intenso e ela precisa ficar ligada o tempo todo, atenta o tempo todo, para que ela não passe por algo semelhante. Alguns dos mecanismos de esquiva faz com que muitas pessoas comecem a apresentar fobia social. O que é fobia social? É uma dificuldade de lidar em sociedade. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine uma pessoa que foi assaltada. Ela começa a não querer sair mais de casa, porque ela se sente protegida dentro de casa, mas a partir do momento que ela for para a rua, em algum momento ela pode ser assaltada novamente. E isso vai gerar sofrimento. Outras pessoas, elas vão vivenciar a memória fantasiosa, né, daquilo que aconteceu de forma intensa, várias vezes. E o pensamento fica jogando aquela imagem diversas vezes ao longo dos dias da pessoa. E muitas vezes não é só acordada, a pessoa vivencia de forma tão intensa que ela começa a ter pesadelos sobre aquilo que aconteceu.
a mente cria imagens perfeitas assim do que aconteceu de forma intensa e ela começa no corpo vivenciar toda aquela dor do estresse. E existe um terceiro caso em que a pessoa ela gera um processo de amnésia, ela sofreu um estresse intenso, a mente não lembra como foi. Eu vou dar exemplos que fica mais fácil de entender. Imagine uma pessoa que sofreu um acidente, estava no carro e o carro bateu. Quando a pessoa acorda e está tudo bem, nada de gravíssimo aconteceu, ela não lembra nem do momento que antecedeu o acidente, nem do momento depois do acidente. Ela fala assim, engraçado, quando eu começo a lembrar, eu já tinha saído do hospital, só sei que eu fui ao hospital porque alguém me falou. Ali existe um mecanismo de proteção, primeiro, que a protege. Só que aí essa pessoa ela começa a sentir no corpo. Ela começa a ter sudorese, taquicardia, todos os mecanismos que eu falei que dá na ansiedade do leão. Coração acelera, tremores nas mãos, pernas trêmulas. Tudo vai acontecendo ainda que ela não se recorde do evento, porque é tão doloroso que o corpo começa a sofrer. Esses mecanismos todos que eu falei para vocês, não sei da minha hora, está dentro? Esses mecanismos todos que eu falei para vocês, tanto do toque, da ansiedade, quanto do TEPT, são neurofisiológicos. Pode passar. Eu vou falar para vocês agora quando é subjetivo. Por que muitas pessoas não vão apresentar toque ou TEPT? Eu falei para vocês que, por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático vai ser em torno de 15% a 20% da população. Por que não são todas as pessoas que apresentam? Eu vou falar para vocês um pouquinho, e de uma forma assim, bem simplificada, porque é bem teórico, então eu vou tentar falar o mais simplificado possível. Eu sei que vocês tiveram algumas palestras aqui já, que antecederam, não sei se todos estiveram aqui o mês todo, mas eu sei que vocês ouviram sobre o trauma, a formação do trauma. Eu vou falar um pouquinho disso, só trazendo um pouquinho de conhecimento da mente humana. Vocês já viram um iceberg? Ou na televisão, quem tem mais idade talvez lembraria do filme Titanic, que mostra, né, o iceberg, o navio batendo no iceberg. Então, imagine vocês que a mente humana ela teria uma representação como o iceberg. Por quê? Não sei se vocês estão vendo bem a imagem, mas ali seria a representação do iceberg. A parte consciente, que é a parte que nós estamos agora. Eu estou falando, vocês estão ouvindo. Eu creio que boa parte de nós estejamos na parte consciente. A parte consciente é uma parte muito pequena da mente humana. Isso de acordo com a psicanálise. O que é psicanálise? Eu vou introduzindo aqui bem rapidinho. Psicanálise é um método de compreensão da mente humana que foi criada por um médico neurologista austríaco chamado Sigmund Freud. Você já deve ter ouvido falar assim, é Freud, falando de Freud. Freud ele era um médico neurologista que ele começou a estudar a mente humana e ele começou a perceber que os pacientes traziam muitos sintomas. Sintomas na psicologia, na psicanálise, não quer dizer doença, quer dizer saída da mente. Vou mostrar para vocês. A pessoa tem um pensamento lá obsessivo, qual vai ser o sintoma? O ritual. Então, vem como sintoma também pensamento e ritual. Saída da mente. E aí, ele começou a perceber que as pessoas tinham vários sintomas, mas elas não sabiam de onde vinham os sintomas. E aí, ele começou a se aprofundar no estudo da mente. E ele trouxe que a mente seria formada por uma parte consciente,
a menor parte, que seria a pontinha do iceberg, aquela que é visível, né, que é na parte visível. O iceberg é uma pedra de gelo no mar, que a pontinha dela é visível, mas que a imensidão dela é submersa nas águas. Então, por exemplo, um navio que vem não tem dimensão daquela pedra gigantesca que tem ali, porque ele só vê a ponta dela. Nós teríamos também uma parte consciente, uma parte subconsciente ou pré-consciente. Você já deve ter ouvido falar, é subconsciente. Eu vou dar um exemplo para vocês bem rapidamente do que está nesta parte. Vocês já ouviram falar de um professor chamado Leandro Quadros? Já ouviram falar? Quem de vocês pode levantar a mão em quem que estava pensando nele antes de eu falar? Tinha alguém pensando no Leandro Quadros? Olha que interessante, 2 pessoas estavam pensando no professor Leandro Quadros, mas boa parte de vocês não. Só que quando eu falei, vocês se lembraram, não lembraram? Quem conhece, com certeza se lembrou. Para quem não conhece, que eu sei que tem visitantes, eu vou falar um nome, por exemplo, Dilma Rousseff. Vocês sabem quem foi Dilma Rousseff. Quem foi, não, quem é, né? Ela é viva. Dilma Rousseff, ex-presidenta, a primeira presidenta do Brasil. Quem estava pensando em Dilma Rousseff? Ninguém, né? Mas quando a gente fala, rapidamente vem para a consciência a memória dessa pessoa. Na parte subconsciente ou pré-consciente estão as memórias, estão as lembranças. Só que, de acordo com a psicanálise, e isso é importante para a gente entender o que vai acontecer com muitas pessoas e por que vão apresentar tantos sofrimentos. Existiria, de acordo com a psicanálise, uma área da mente que não tem conhecimento na consciência, chamada de inconsciente. E o que existe no inconsciente? O inconsciente é uma parte que, no primeiro momento, seria uma proteção humana. Por quê? Boa parte do que fica registrado no inconsciente, ele se inicia na infância, na primeira infância, que se daria, não tem idade cronológica, mas se daria por volta aí de uns 5, 7 anos de idade, não tem uma idade específica, mas tudo que a criança vivencia desde o ventre materno até mais ou menos nessa idade, vai marcando muito e vai trazendo muitas questões para a criança que muitas vezes ela não tem condições de se haver com aquilo, de entender. A criança, ela recebe um mundo pronto e ela não tem maturidade psíquica para lidar com as situações. Daí, o que acontece? Muitas das coisas que acontecem a uma criança pode virar um trauma, pode ser medos, desejos, tudo infantil que ela não dá conta, e aí essa parte da mente humana vai lá e protege o ser humano. Então, o inconsciente, no primeiro momento, seria para proteger. Eu tenho uma amiga psicanalista que ela brinca que o inconsciente é malvado. Eu não afirmo isso porque é uma parte da mente, mas por que ela brinca assim? Porque quando essa criança ela se torna adulta, situações que se assemelham com aquilo que ficou registrado de forma traumática, dolorosa, elas vêm à tona em forma de sentimento. Vocês já ouviram alguém dizer assim, fulano faz tempestade num copo d'água? Nunca é um copo d'água, é uma tempestade inconsciente. E, às vezes, até a própria pessoa, depois que reage, fala, nem sei por que eu agi assim. Mas ela não sabe porque existe ali uma questão de vivência traumática inconsciente que se assemelha com o que aconteceu e a pessoa vai apresentando sintomas. Então,
de acordo com a psicanálise. Por que que muitas pessoas vão apresentar toque, vão ter transtorno de estresse pós-traumático e outras não? Vai depender muito daquilo que ficou registrado na história de vida dela. Então, eu vou aqui criar uma historinha, tá? Eu prefiro criar historinhas do que falar casos clínicos, porque às vezes a gente expõe a pessoa. Então, imagine vocês uma criancinha pequenininha que ela queria muita atenção. Ela desejava atenção, e aí, no desejo de atenção, ela fazia pirraça, porque ela queria que os pais se voltassem para ela. A gente chama de figura materna e paterna, tá? Nem sempre figura materna e paterna vai ser pai e mãe. Mas eu vou pegar a configuração pai e mãe, pedir licença para vocês. Imagine vocês que essa criancinha, ela quer atenção, ela faz pirraça. Só que quando ela faz pirraça, o desejo dela é a atenção, é algo positivo. Mas ela é corrigida, ou ela é ignorada, ou ela é culpabilizada por alguma coisa que aconteça a partir do momento que ela está exigindo atenção. Essa criancinha começa a criar nela mesma um sentimento de culpa. Mamãe ficou muito nervosa, papai ficou irritado, papai brigou com a mamãe, porque está todo mundo estressado, ela é a culpada. 10 minutos depois, ela não lembra mais disso. Por quê? Vamos ver se vocês estão atentos. Porque o que acontece no mecanismo da mente? O inconsciente vai lá e guarda. Aí a criança, 10 minutos depois, está rindo e brincando. Mas ela sentiu ali a culpa. Aí, quando cresce, essa criança, que já não é mais criança, é um adulto, mas psiquicamente tem uma marca infantil, ela se depara com uma situação em que ela começa a se sentir culpada. É aí que começa um exemplo, por exemplo, o toque. Porque aí, vamos supor que ela precise chamar atenção por algum motivo. Vou dar um exemplo. Vou aqui criar um exemplo, por exemplo, no que eu estou agora. Vamos supor que ela é uma palestrante, ela vai ser ali objeto de atenção, certo? As pessoas vão estar olhando para ela. Aí, de repente, ela começa assim, será que eu falei certo? Eu acho que eu falei alguma coisa errada. Se eu falei alguma coisa errada, alguém vai sair da palestra tendo uma informação distorcida. E se tem uma informação distorcida, algo muito ruim pode acontecer com essa pessoa. Eu sou culpada. E aí, olha, a culpa infantil se assemelha com a culpa do pensamento fantasioso que veio. E quando vê aquela pessoa, ela já entra no processo ritualístico de ter que se deparar com a necessidade de aliviar o pensamento, porque já gerou um pensamento fantasioso, mas porque existiu uma marca infantil que se assemelhou com a marca atual e intensifica sintomas, começa a surgir sintomas, e assim vai se dando as dores emocionais, as dores psíquicas. O que é importante? Muito importante. As dores emocionais, elas vão vir de muitas questões infantis. Não quer dizer que eu ouço muito esse tipo de questionamento, então tudo é culpa de pai e mãe. Não. Existe uma subjetividade, uma maneira de cada pessoa olhar para a vida e interpretar a sua própria história. Então, através da subjetividade, ela vai recebendo as marcas, as dores, e isso vai fazendo com que ela vá vivenciando a vida dela, as histórias dela, e muitas vezes apresentando até mesmo o que a gente chama de transtornos. Vai depender da subjetividade. Mas o que é importante? É possível trabalhar a mente. Toque, TEPT e todas as outras formas de ansiedade, quando está no nível intensificado, existe a terapia medicamentosa, existe a terapia com profissionais da psicologia, que podem dar suporte à pessoa para que ela fique bem, fique saudável psiquicamente. Os estudos dizem que
No caso do toque, muitas vezes as pessoas demoram 2 anos para poder procurar ajuda. Só quando já está intensificado. São pesquisas feitas por médicos psiquiatras que trazem esses dados. No caso do toque, a partir do momento que apresentou o primeiro episódio até o momento que vai procurar ajuda, a média é de 2 anos. E do transtorno de estresse pós-traumático, acreditem, a média são 8 anos. 8 anos em sofrimento intenso até ter coragem de buscar ajuda. É muito tempo sofrendo, né? E muitas vezes esse sofrimento, sabe por que que existe? Porque a pessoa tem preconceito com o cuidado da mente, porque acha, muitas vezes, a gente está num contexto religioso, muitas vezes as pessoas acham que é uma questão de fé. E quando se pensa assim, acaba limitando também procurar em outras áreas, porque sim, a espiritualidade tem a Faculdade Federal de Juiz de Fora tem trazido uma área de estudo bem interessante do quanto que a espiritualidade fortalece o ser humano, mas o ser humano ele vai ser composto por várias áreas e em função desses mecanismos da mente a pessoa ela precisa trabalhar no todo, que é a parte física, a parte social e a parte mental, junto com a espiritual. Quando é uma parte só trabalhada, a pessoa gera um sofrimento intenso e que pode ter tratamento e que a pessoa pode se ver livre de transtornos e até mesmo viver uma vida mais saudável. Então, procurem tratamento, pode passar. É importante se cuidar em todos os aspectos, para que não gere sofrimentos intensos. E se tiver em sofrimento, é muito importante buscar ajuda, porque quanto mais cedo busca tratamento, quanto mais cedo busca ajuda, melhor vai ser o prognóstico, melhor e mais rápido vai ser o tratamento. Quanto mais tempo passa, mais introjetados estão os pensamentos, as fantasias e as dores emocionais, o que dificulta ainda mais o tratamento. Eu tentei introduzir tudo muito rápido. Espero que vocês tenham entendido. Caso queiram me perguntar na saída alguma coisa, estarei à disposição.